Olá, olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E aí, Márcio? E aí, rapaz, beleza, Vinícius? Karen. Muitíssimo boa noite, pessoal, muitíssimo boa noite. A gente já vai começar a nossa live aqui com a minha amiga Ana Carol Yamaki. Uma música aqui para começar, né? Logo aquecendo. E aí, Mestre Camilo? Mestre Camilo, como é que você tá, meu amigo? Beleza, meu amigo Camilo. Camilo, gestor, empreendedor. A gente tem que marcar a nossa live, né, Camilo? Tem que marcar a nossa live, né? E aí, Jorge? Beleza, meu amigo? Jorge Machado. Beleza, meu amigo? Quinta-feira, dia de TBT, né? Fala, Anderson, tudo bom? Bora convidando, galera. Mandando aí, tem um aviãozinho aqui do lado aqui, duas coisas. É o aviãozinho e ficar sempre mostrando relevância aí na nossa live. Eu peço essa ajuda aí de vocês. A gente vai já estar falando aqui de um conteúdo assim extremamente importante, que é o conteúdo relacionado a soft skills. Olha aí, o Jorge tá mandando uma cervejinha. Deve estar tomando uma, né, Jorge? Ou tá convidando para tomar uma, né? Mas deve estar tomando uma. É bom, né, cara? 9 horas da noite, na quinta, faz parte do processo criativo. Então a gente vai falar aqui sobre soft skills. A gente vai estar falando sobre competências relevantes para esse mercado que nós estamos atuando hoje, para o mercado que nós estamos atuando, para um convite a trocar o café. Entendi. Rapaz, na próxima semana eu tô organizando uma live com com um amigo meu que ele é chefe de cozinha. Aí na live dele vai ter churrasco e vai ter vinho. Na live dele vai ter churrasco e vai ter vinho. Olha aqui, então vamos lá. Pronto, Ana Carol Yamaki, olha a Hanna. Vou chamar aqui a minha amiga Ana Carol. Vamos lá. Seja muito bem-vinda. Bora convidando a galera, pessoal. Aê! Ana Carol Yamaki.
que satisfação absurda em estar aqui com você. Satisfação toda minha, que alegria, que alegria. Até que enfim saiu uma live nossa, né? Pois não é, cara. Até que enfim, né? Mas Pois é isso é. mesmo, é isso mesmo. O importante é que chegou. Ah, com toda certeza. Com toda certeza, com toda certeza mesmo. Vamos O lá. Jorge já passa de horário. Ah, pode deixar, cara. Pode deixar, Jorge. Vou passar assim. Carol, obrigado demais, tá certo? Pela oportunidade da gente estar aqui, pelo teu tempo. Pessoal, todo mundo que está aqui na live, vai mandando essa live para outras pessoas, porque assim, é um grande prazer que eu estou tendo aqui de estar conversando com a Ana Carol, que é a minha coach. É uma pessoa que eu faço questão de sempre estar conversando com ela, pedindo conselhos, literalmente, sobre algumas decisões, alguns pensamentos que a gente está tendo aqui. E graças a Deus eu tenho a satisfação de ter a sabedoria dessa pessoa podendo estar me ajudando a tomar algumas decisões. Obrigado mesmo. Então, Nós. Carol, por favor, conta um pouquinho para o pessoal quem é a Carol, para a gente começar aqui. Conto sim. Bom, sabe o que eu estava pensando? Eu sabia que você ia me pedir essa apresentação, daí eu já estava pensando, o que que eu vou falar, né? Como que eu vou pegar e assumir essa responsabilidade aí de dividir uma live com você, uma pessoa que eu admiro tanto. E você é consultor, né? Consultor de negócios, de grandes empresas. E. Opa, Gueira, vai. Renan, meu amigo, guerreira. Guerreira, Obrigada. né? Guerreira, pronto. Renan. Além de ser uma guerreira, além de ser uma sobrevivente, eu sou uma terapeuta que não é tão diferente daquilo que você faz, que você é um consultor, né? Sistêmica, então eu integro várias ferramentas para apoiar a pessoa a chegar nos seus resultados, para apoiar as empresas também a chegar em resultados cada vez mais eficientes. E, por exemplo, você usa a consultoria e faz diagnósticos, né? Perfeito. Você se utiliza de mensuração, de indicativos, de ferramentas. Eu já não posso me seduzir tanto por esses indicativos, por essas ferramentas, né? Eu utilizo o discurso e vou validando isso com os comportamentos. Então, Legal. essa é a diferença que eu acabo encontrando no que você faz, no que eu faço, mas que vejo muitas semelhanças. A gente trabalha, dá duro, faz o nosso melhor para que as empresas, as pessoas obtenham os melhores resultados possíveis, né? Certeza, certeza. Eu acredito que o que nos aproxima muito é exatamente essa visão que a gente tem sobre o papel do ser humano, o quão poderoso é o ser humano, né? Então, essa visão que você tem como terapeuta sistêmica, eu como consultor empresarial, a gente é apaixonado por seres humanos, né? Então, a gente vê que quando a gente vê alguma coisa bem feita, quando a gente vê um jardim bem feito, quando a gente vê uma família bem estruturada, quando a gente vê uma empresa crescendo e tendo bastante resultado, isso é reflexo da qualidade das pessoas que estiveram envolvidas naquele processo, né? Um Então, CNPJ é um conjunto de CPFs, né? exatamente, exatamente. Hoje eu falei, olha, a Betânia, tudo bom, Betânia? A Neide, olha aí, digníssima. É uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Às vezes a gente fala muito de negócios, de negócios, de negócios, mas o negócio ele nunca será maior do que a sua capacidade de administrá-lo. Então, o negócio ele é exatamente uma decomposição, uma realização material, digamos assim, das capacidades e habilidades que a pessoa tem, que o empreendedor tem, que a pessoa tem. Então, essas capacidades e habilidades que ela possui, ela acaba construindo isso no seu dia a dia.
através de uma empresa, através de uma função dentro, seria um executivo, através da liderança que ele tem dentro da empresa, através das metas que ele vai construindo, né? E a gente está passando por um momento agora, a gente sempre passou, né? A gente já tem uma mania, às vezes, de falar que, não, agora é uma nova novidade, agora, com certeza, agora é um momento de grandes mudanças, para mim, para você, para todo mundo, é um momento de grandes mudanças, mas nunca se falou tanto sobre as competências necessárias para que a gente consiga ter performance no momento atual de mercado, principalmente no futuro, né? Que são exatamente o tema que a gente vai estar reforçando daqui a pouco, né? Sobre as competências, não é isso? É isso. Há umas 2 semanas atrás a gente se falou, né? 2 ou 3 semanas atrás a gente se falou e Isso. você falou uma coisa interessante para mim. Você falou, rapaz, eu nunca escutei tanto a palavra crise, né? Olha só, eu nunca Eu, escutei tanta palavra crise. E é óbvio que eu não vou chegar aqui e vou falar assim, ah, a crise é uma belíssima oportunidade que o universo, o cosmos está te dando. Não é isso. Também é, mas não é isso. Ela pode ser um momento oportuno para que se trabalhe as competências e para que se conquiste as forças necessárias e as habilidades para que, no momento, né, seguinte, a gente faça o que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feita, da melhor maneira possível. Então, quando a gente fala sobre as competências da era digital, sobre... Aí, já fixou? Eu ia fixar, vou mandar aqui para as pessoas também. pronto. Gente, vamos mandar aí nos aviãozinhos também, hein? Vamos E o lá. coraçãozinho aqui do lado aqui que ajuda a gente a mostrar que a nossa live está com evidência. Aí. Então, se preparar diante desse cenário adverso é o que a gente tem para fazer agora. A gente está na era digital, numa era disruptiva. Há 2, 3 meses atrás, a gente não via o tanto de integração digital dos comércios, das empresas, das marcas, quanto a gente está vendo agora. Eu tinha Verdade. eu tinha uma previsão de que os negócios todos, né, que as empresas todas se tornariam digitais em até um ano. Eu falei isso no começo do ano para algumas pessoas que eu estava conversando. E a gente vê que isso vai acontecer antes do final do ano, né? Verdade. Por Exatamente. forças maiores, por um requerimento do ambiente. Teve as brincadeiras, né? Que eu acredito que o brasileiro ele deve ser. Se tiver um campeonato mundial de memes, com certeza a gente deve ganhar, né? Ganha, E aqui no ganha, Ceará ganha. que a gente ganha mesmo, que a gente é bom de meme aqui. Então o pessoal estava falando aqui qual foi o principal fator de transformação digital da sua empresa. Aí muita gente colocou Covid, né? Como sendo Covid. E aí foi o Covid, mas na realidade é a necessidade de se adaptar. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não será a última vez que isso vai acontecer nas nossas vidas. Então, acho que uma dica já, que todo mundo deve anotar aí, deve anotar e sorrir. Porque, como a gente vai falar aqui, comunicação é muito importante, né? A forma como se Sim, comunica faz uma diferença muito grande. Então, escreve e sorri para isso, né? Escreve num papel e abre um sorrisão olhando para isso. Você vai escrever assim, ó. Crises são constantes. Sempre haverão crises. E as crises, elas têm que vir para a nossa cabeça, para o nosso dia a dia, como uma forma da gente, literalmente, utilizar elas como aprendizado e um processo de evolução acelerado. Como foi o que a gente acabou de passar, né? Tenho plena certeza absoluta que muita gente, as melhores pessoas, elas estão saindo dessa situação, ou passando por essa situação, muito melhores. Muito melhores, com uma reflexão muito maior sobre a importância de se autodesenvolver e desenvolver também
as suas carreiras, né? Sim, sim. Então, esse encontro com essa diversidade tão grande, que nesse momento é universal, nesse momento todos estamos passando por uma mesma condição de enfrentamento com uma realidade extremamente desconfortável, extremamente desagradável, que nos priva o direito da liberdade, que nos priva o direito do convívio social e que nos priva de trabalhar e de lutar, né, pelos nossos ideais, como a gente vinha fazendo anteriormente. Nos Isso. coloca numa nova situação, nos coloca em uma nova posição. E essa posição, né, de alta adaptabilidade que está sendo requerida vai desenvolver em pessoas que estão, né, um pouco adiantadas mais forças. Não quer dizer que quem não desenvolveu, quem não trabalhou essas questões, não tem oportunidade de o fazer agora. Só que Perfeito. os ganhos de quem já vem se autodesenvolvendo, já vem se trabalhando, se apresentam, né? A gente pode observar o comportamento de acesso a esses recursos de uma maneira muito mais fluida, muito mais prática, muito mais fácil. Tem pessoas que estão se beneficiando absurdamente desse momento, né? Não de maneira oportunista, mas de maneira oportuna, que é diferente, né? Entregando Perfeito. valor, entregando serviço de qualidade, entregando o que a sociedade está mais requerendo, está necessitando. É verdade, sem dúvida nenhuma. Então, tem, acho que é o Tony Robbins, né, que ele fala que as respostas estão nas perguntas, né? Então, boas perguntas. Se a gente se faz boas perguntas e a gente faz boas perguntas também para outras pessoas, a gente consegue boas respostas, né? E uma pergunta que eu gosto de fazer para mim, eu recomendo que as pessoas façam, é quais foram os momentos que eu mais evoluí? O que foi que ocorreu um pouquinho antes? Então, os momentos aonde, digamos assim, eu percebi que eu tive uma evolução maior em qualquer pilar da minha vida, profissional, emocional, pessoal, físico, qualquer pilar da vida. O que foi que aconteceu um pouquinho antes? Eu estava passando por uma situação de crise. Quando eu não estava, digamos, muito satisfeito com, digamos, com o meu desempenho físico, tal, tudo mais, estava gordinho na época, eu estava numa situação de crise. Então eu comecei a fazer atividade física, doía tudo, eu pensava que eu ia morrer naquela época, eu tinha quase certeza absoluta, mas o que foi que aconteceu depois? De repente o meu corpo se adaptou e eu comecei a ter evolução nisso. Na área profissional, poxa, quantas e quantas vezes você começa um trabalho e você acha que o trabalho é muito grande, como é que eu vou fazer isso aqui? E aí você se debruça, você liga para pessoas que têm conhecimento, e aí você busca, vira a noite e de repente você consegue ter boas soluções, né? Então, são as crises que fazem a gente evoluir de verdade. Não é aquele mar calmo, né? É aquele mar que puxa da gente. Mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Já diz o ditado, já É diz o verdade. ditado. Mas esse enfrentamento com essa realidade tão adversa, o Alisson, né? Essa crise, né? Ela vai pedir uma nova postura. Ela vai exercer sobre nós um poder que diz ou você se movimenta ou você vai ficar para trás. Né? E a gente não tem muita escolha. Se a gente quiser continuar jogando, a gente vai ter que se movimentar. A gente tem que continuar aí e entrar dentro das regras do jogo. O professor Eugênio Mussac fala o seguinte, que inteligência é quando você entende, percebe, compreende e se adapta. Né? Então, esse é o conceito de inteligência Legal. que a gente se apropria para conduzir aí uma soft skill, uma competência, uma nova habilidade. Então, a gente primeiro tem que perceber quais são as regras do jogo.
percebendo, a gente tem que compreender. Compreendendo, a gente tem que aprender. Aprendendo, a gente tem que se adaptar, né? Legal. Lutar com a realidade e contra ela não vai mudar o que ela já é. Talvez faça com que as minhas energias, com que os meus recursos se esvaiam por um ralo que não vai dar em lugar nenhum, que não vai produzir em mim fruto nenhum, né? Que não vai trazer novos recursos, que não vai trazer novas oportunidades. O contrário disso eu encaro a realidade, ela não é tão agradável, ela não é tão bonitinha, ela não é a menina dos olhos, mas ela é o que ela é. Então eu olho para essa realidade, eu encaro ela, eu falo, tá bom, eu vou entender quais são as regras, né? Qual que é o jogo. Então vamos jogar. Perfeito. Legal, legal. Tem um livro. Zeca, Tem um livro quanto tempo? em, em algum canto aqui tem um livro. Deixa eu Fê, ver. Marcos, Júlia, tanta gente maravilhosa, Anderson, Tem esse dos livro Sete aqui. Hábitos. Eu sou apaixonado. Recomendo todo mundo que leia esse livro. Ele tem uma passagem dele que ele fala Aninha. assim, que a gente tem que diferenciar o que são princípios e o que são valores. Ele coloca princípios são verdades universais. Então, independente do momento, independente das dimensões de mundo das pessoas, elas são verdades. Valores já são pessoais, são coisas que estão vinculadas à história de vida, à história de vida de cada pessoa, né? A Sara está perguntando ali. Leia para ela, porque aí aparece invertido. Por favor, Isso. Alisson. 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eficazes. Exatamente, exatamente. Muito bom esse livro, muito bom mesmo. Tem até curso desse livro. Tem É, informações. é verdade. E aí, quando a gente fala, por exemplo, sobre honestidade, honestidade é um princípio. Universal. Independente da visão que a pessoa tenha sobre honestidade, existe uma forma de ocorrer. Existe uma forma. E eu acredito que busca pela evolução, busca pela adaptação, também é um princípio. Porque, independente do momento da história, desde os primórdios, da época das cavernas, a evolução fazia parte do nosso dia a dia e nos ajudava a viver melhor, a ter melhores sensações. Então, as competências da era digital, eu costumo dizer que elas sempre existiram. Elas sempre existiram. Só que agora elas tomaram a roupagem de que como ou você aprende, ou você aprende e aplica isso na sua vida, ou você corre um grande perigo de ser visto como um profissional, uma pessoa pré-histórica. Porque Exato. é algo que, assim, não é mais opcional. É algo que a gente está vendo todo dia, né? Todo dia. E existem muitas habilidades. A gente separou 5 aqui para que a gente pudesse estar compartilhando aqui com as pessoas. A gente tem, inclusive, a gente tem um pacote de cursos, né, que a gente está montando. E nesse pacote a gente aborda elas, assim, com várias ferramentas, com muita coisa realmente dentro, né? Aqui a gente vai estar falando só sobre 5, né, se eu não estou enganado. Então, essas não é mais, elas se tornaram agora para o mercado, para as carreiras, para os executivos, para os empreendedores, princípios. Ou você adota isso no seu dia a dia, ou você não será visto como um bom líder, ou você não será visto como um bom liderado, ou você não vai conseguir ter bons resultados na sua carreira. Porque, além delas serem boas no ambiente profissional, elas te formam no ambiente social. O ambiente social também vai te ver de forma diferente, não é isso, Carol? Exatamente, exatamente. Ó, a Grazi está falando, a gente acabou de
de conversar, e ela está falando, honestidade é um dos princípios basilares na nossa sociedade. E sim, né, é um Real. princípio universal. Deveria ser um princípio que todos nós partilharíamos. Não necessariamente é. Agora, os custos de quem não partilha desse princípio são custos muito altos. São custos que não valem a pena serem pagos diante da natureza do que se ganha quando se aplica. Então, a gente começa a perceber que as pessoas começam também a reconhecer o que elas ganham ao participar desses princípios, né? Então, quando a gente entende quais são os ganhos, quais são as benesses que advêm disso, fica mais fácil com que elas se engajem nesse movimento. É verdade. Tocou numa coisa que eu vou pedir até para... Pessoal, quando a gente vem para a live, a gente tem 2 tarefinhas para fazer, por favor, viu? Uma, convidar outras pessoas. E a outra, Isso. anotar as coisas que faz sentido para você. A gente só dá aquilo que a gente tem, né? Como é que eu vou valorizar uma competência de, por exemplo, de inteligência emocional, se eu não sei o que é inteligência emocional? Se eu não acredito que isso pode me ajudar? Isso. E se eu não sei, o que eu ganho com isso? Né? E daí acho que a gente já pode começar, né, o Alisson, a entrar dentro das competências que a gente vai trazer aqui para eles. O que você acha? Vamos sim. Nós separamos cinco competências que esse mundo digital está exigindo da gente nesse momento, mas que deveriam ser princípios, como disse o Alisson aí, para a vida. E eu vou ler aqui para vocês, tá? Resolução de problemas complexos, criatividade, inteligência emocional com inteligência intra e inter, negociação e comunicação e oratória. Daí, quando você traz inteligência emocional, é um conceito que está muito difundido, está muito amplo, todo mundo fala de inteligência emocional, mas pouco a gente vê sendo aplicado na prática, pouco a gente vê a empatia, pouco a gente vê o respeito, pouco a gente vê a sensibilidade. E por que que isso acontece? Porque as pessoas às vezes vivem em si mesmadas, presas, né, no seu próprio umbigo. E o universo é o seu umbigo. Então, todas as pessoas poderiam ganhar e ganhar muito, instalando essa competência, fazendo a utilização correta disso. Mas poucas sabem o que elas ganham com isso. Sem dúvida. Poucas conseguem olhar e ver quais são os ganhos reais ali no dia a dia. E isso, ó, a Fê tá falando aqui, muito se fala, pouco se vive. Pouco se vive. Né? Pouco se vive. Então, inclusive, a gente conhece, né, Alisson, muitas pessoas que vendem isso de maneira magnífica, majestosa, mas não vivem isso como um princípio, não vivem essa competência de maneira habilidosa sequer em suas vidas. Então, a nossa intenção aqui é transmitir isso de uma maneira que seja funcional, né? Transmitir esse conhecimento para que, de maneira eficaz, ele possa produzir frutos. Perfeito. Perfeito, exatamente. Eu gosto muito de, assim, quando eu era mais novo, eu tinha alguns passatempos, né? Então, um dos passatempos que eu tinha era ficar fazendo tabuada. Por quê? Porque eu gosto muito eu não tinha nada que fazer, né? Uma criança, né? Aí eu ficava fazendo tabuada. Por que eu gostava da tabuada? Porque eu gostava daquela precisão dos números. E os números, eu acredito que eles têm um poder muito forte. Ele ativa gatilhos na nossa mente, né? E uma outra coisa que eu gosto muito é da definição das coisas. Então, eu ficava lendo o dicionário. Eu ficava lendo, rapaz, aqui o Aurélio, né? Qual é a definição de tal palavra? Qual é a definição de tal coisa? E assim, quando a gente fala de inteligência emocional, por definição, ela fala sobre a habilidade que você tem
de se relacionar com você e com os outros. Preste muita atenção nisso. É a habilidade que você tem de se relacionar com você e com os outros. Ou seja, a habilidade que você tem de pensar com você mesmo, de conversar com você mesmo, de definir seus padrões de pensamento, e isso tudo também com outra pessoa. E vamos para as estatísticas. Falando agora de estatísticas. Tem alguns estudos claros que a gente vê que 85% das pessoas, dos motivos de demissão dentro das empresas e de promoção também, são baseados em vivência de inteligência emocional. Que de verdade são os relacionamentos, né? Exato. Os Exatamente. relacionamentos. Como você se relaciona pode ser um motivo para você ser promovido ou ser demitido. Ou ser demitido. Então, não importa só a sua competência técnica. O principal motivo das demissões hoje se dá pela falta de competência em lidar com a realidade do outro, lidar com as verdades dos outros, lidar e se relacionar com a realidade que se apresenta. Então, quando eu me relaciono bem comigo, quando eu me relaciono bem com o outro, de verdade eu estou me relacionando bem com o quê? Com a realidade. Eu estou conseguindo enxergar ela como ela é. Eu não estou nem no mundo da fantasia, nem no mundo do vitimismo, nem da acusação. Né? Perfeito. Aí tem um outro ponto. Se você não acredita na definição da inteligência emocional e você não acredita nessa estatística dos 85%, faz o seguinte: olha para as pessoas que estão ao seu redor e vê aquelas pessoas que conseguem atingir mais resultados e aquelas que conseguem atingir menos resultados. Se esses dois não servirem, você vê na sua frente as pessoas que passam por dificuldades tanto quanto todo mundo passa, mas umas explodem, outras... É na discordância que a gente vê o nível de inteligência emocional da pessoa, né? É quando eu tenho uma visão diferente de você, é que a gente se prova esse momento de inteligência emocional. Então, se você não acreditar em nada, olha para as pessoas. Eu acredito que esse já é um exercício de autoconhecimento, de empatia, de exercer a inteligência emocional e de prova. Você vai ver que o cara que muitas vezes consegue ter mais resultados é aquele cara que passou por turbilhões, que passou pela crise de 2008, que passou pela crise de 2012, que passou pela crise de 2020 e ele ainda sorria. E ele ainda estava sorrindo. Em cada crise, ele ainda passou sorrindo. Boa noite, Janete. Sim, ops. Ai, meu Deus. Foi você, agora fui eu. Eu achei que era eu. Achei que era eu, ia dar um tchauzinho aqui para quem está entrando. Bom. Obrigado, sim, pessoal. Obrigado pela participação aí. Tô vendo a galera apertando o coraçãozinho. Obrigado mesmo. Eu gosto de coraçãozinho. Vamos com vontade aí no coraçãozinho, com força. Sim, quem tem mais inteligência emocional tem muito mais qualidade de vida, tem muito mais qualidade nos seus relacionamentos, tem muito mais resultados positivos, e isso é muito fácil de identificar, né? Aquela pessoa que você olha e é até irritante de tão bem com a vida que é. Fala, nossa, mas já sofreu tanta desgraça, já passou por tanta adversidade e tá aí com um sorriso de orelha a orelha, como pode? Né? Essa semana eu fiz outra live, fiz com a Fê, e daí eu tava contando um pouquinho da minha história, e eu sei um pouquinho da sua história também, o Alisson, e você é essa pessoa, né, que tem aí bastante inteligência emocional, e daí ela tava falando assim, às vezes as pessoas não acreditam pelo tanto de coisa que você já passou, porque você não traz isso. E é verdade, a gente tá sempre com o sorriso de orelha a orelha. Por quê? Porque no enfrentamento da realidade, existe uma certa esperança, um recurso maior.
uma fé em si, uma fé no outro, uma fé de que as coisas vão melhorar. E quando a gente entende que a gente já passou por situações muito piores, por cenários muito mais dolorosos de serem vividos, fica mais fácil ainda de manter esse sorriso de orelha a orelha, né? É verdade. Olha, ampliar do Vinícius, resiliência emocional. O significado que damos aos conflitos na nossa trajetória. Define-se diante dos desafios, iremos desistir ou persistir. Uma salva de palmas aí, viu? Muito bom. É isso Muito mesmo. bom, muito bom, muito Perfeito, bom. perfeito mesmo. Bem, dentro desse quesito da inteligência emocional, acredito que a gente reforçou bastante aqui e perguntinhas, elemento básico, né? Uma pergunta poderosa que a gente deve estar sempre se fazendo é como é que eu estou agindo comigo mesmo e como é que eu estou agindo com as outras pessoas. Muito importante. Se você fizer bem essas duas... Existem vários testes com 100 perguntas, né? Eu gosto muito, às vezes, de condensar. Fique sempre se fazendo essas duas perguntas. Como é que você está se relacionando com você mesmo e como é que você está se relacionando com outras pessoas. Se a sua nota de 0 a 10 for uma nota que passa por média, parabéns. Independente da sua nota, monte um plano de ação para poder melhorar, né? Sim. Bem-vinda, Lucinha. Qual é a outra? Às vezes, eu acho que essa é muito legal para a gente trazer agora, que é a resolução de problemas complexos. Legal, 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 legal. Porque a gente consegue aí já desdobrar em criatividade. Então, só para complementar esse finalzinho, né, essa aferição de resultado da qualidade da inteligência emocional que se tem, muitas vezes a gente se dá notas, né? Não, eu tô ótimo, eu tô indo muito bem, né? Mas talvez os seus relacionamentos te tragam outro feedback. Então é sempre muito válido buscar uma verificação no seu ambiente. Perfeito. Quando você verifica se essa sua autoimagem está congruente com a percepção que as pessoas têm em relação a você também, né? Vale a verificação. Resolução de problemas complexos. Vamos lá? Vamos lá. Tem um cara que ele só mandou um dia desses um foguete para o espaço, né? Um tal de, qual é o nome mesmo? Elon Musk, né? Doido aí. Ave Maria. Não sei de onde é que esse cara aí. É umzinho aí. Doidinho aí. Um doidinho aí. Esse cara, ele assim, é um fenômeno, né? Sem dúvida nenhuma, um cara super inteligente. E dois pontos que ele reforça muito é a capacidade que ele tem de resolver problemas e a capacidade que ele tem de aprender. E aí tem uma história que ele fala no sentido de resolução de problemas complexos, né? Primeiro, ele queria fazer o que ele fez, né? Mandar um foguete lá para o espaço. Só que isso é muito caro. É muita grana que envolve isso. E aí, o que foi que ele fez? Ele pegou um foguete, que vamos fazer o problema dele qual é? É o foguete. É muito caro aquele foguete. Ele pegou o foguete e ele decompôs o foguete. Ele dividiu o foguete em milhares, em dezenas, centenas, milhares, milhões de partes. Tudo que ele pôde dividir dentro desse foguete, ele fez. E aí ele começou a entender como é que montava o foguete. Foi no processo de desmontar o foguete que ele entendeu exatamente qual era o tamanho do problema que de fato ele tinha, qual era o custo de cada peça que ele tinha. E depois ele pegou e entendeu que praticamente 70%, uma maior parte do custo do foguete estava em uma bateria. Então ele entendeu naquele momento que o problema todo que ele tinha não era o foguete, era a bateria.
Se ele trocasse aquela bateria, que era a maior parte do custo, se ele encontrasse uma fonte alternativa de energia, ele poderia ter um foguete que ia ter energia, mas não ia ser a energia mais cara que é utilizada normalmente, né? Pela NASA, por exemplo. Pela NASA. E foi daí que veio as outras empresas dele, né? Os carros elétricos. Qual é o grande quesito do carro elétrico? Bateria. Então, criou outros negócios para que um outro negócio dele, inclusive, tivesse o sucesso que teve, né? Então, quando a gente fala de resolução de problemas complexos, tem dois conceitos que estão muito relacionados. A tua capacidade de resolver problemas é diretamente proporcional à tua capacidade de aprendizado. Então, quanto mais você estuda, mais você vai estar capacitado a resolver problemas de maior nível. Primeiro ponto. E o segundo ponto está relacionado à tua capacidade de quebrar o problema na menor partícula possível. Porque quando você pega aquele negócio gigantesco, né? Gigantesco, e você começa a entender todas as partes e o que é de fato mais importante na solução dele, você consegue dar aquele tiro mais certeiro. Então, vai dissecando, né? Dissecando todas as partes do problema. E às vezes as pessoas não têm o sangue frio necessário porque estão altamente envolvidas, engajadas emocionalmente, né? Com o sonho e não com o objetivo, que é resolver o problema. Perfeito. E aí a gente volta para falar como essas competências são complementares. Um passo extremamente importante para você resolver um problema é você ter inteligência emocional. Porque o problema não é você. O problema não é o problema. O Exatamente. problema é mais embaixo. O problema é mais embaixo. Exatamente. Então, você olhar um problema de fora, isso te ajuda muito dentro do processo de resolução de problemas. E a gente que trabalha com diagnóstico, né? Diagnóstico de pessoas, diagnóstico de negócios, isso é fundamental. Nós estamos toda hora fazendo diagnóstico e fazendo intervenção. Para a sua intervenção ser boa, você precisa de um bom diagnóstico. Então, os profissionais hoje, eles são cada vez mais avaliados pela capacidade que eles possuem de fazer bons diagnósticos e de apresentar boas intervenções. Então, isso, agora, antes, a gente colocava muito na mão de quem? Antigamente, do líder, né? O líder que vai me dizer o caminho que eu vou percorrer. Hoje não é mais assim. Hoje o lema já é outro. Se eu contratei você e eu julgo que você é um cara bom o suficiente, por que eu tenho que dizer para você o que você tem que fazer? Pois é. Então, eu delego e entrego essa responsabilidade para quem é de direito, né? Exatamente. Para quem é de direito. Então, se você foi contratado para isso, você pode resolver isso. Simples assim. Então, essa liderança paternalista, ela caiu, né? Ou deveria ter caído, né? Ou claro deveria que ter não caído. cai, ou deveria ter caído. Deixa eu carregar aqui que tá. Aí. E aí são dois pontos, né? Tanto é a liderança paternalista que ela tem que cair, assim como o liderado mimizento tem que cair, né? E ao cair, eu acho que tem uma coisa muito interessante que tem que ser ressaltada. Que não cai porque existe um movimento de esforço para excluir. Pelo contrário, existe um movimento de esforço para construir algo novo, algo diferente. Então, os olhos não estão na busca pelos erros, pelas falhas, mas está pelo resultado novo, pelo objetivo novo. No encontro desses novos resultados, muitos pesos que não fazem mais sentido vão ficando para trás, vão ficando no chão. E daí o balão começa a voar, né? Perfeito, exatamente. Então, a principal dica que eu acredito que a gente pode passar dentro desse item, né, que é a resolução de problemas, não é mágica, né? É estudo
e a Muito. capacidade que a gente tem de quebrar ali. Lá na matemática, a gente chama de mínimo múltiplo comum, né? Então, da gente decompor realmente o problema para que a gente possa entendê-los. E isso vai exigir a próxima competência, né, que a gente tem para falar, que é a criatividade. Criatividade, criatividade. Como ser criativo diante de problemas tão complexos nesse mundo digital? Como que a gente utiliza algo que conceitualmente só é utilizado por artistas, por pintores, por músicos, por bom vivant, enfim, existe tanto preconceito em relação a um indivíduo ser criativo, né? Demais, demais. E aí é que entra, Carol, e aí reforço aqui um ponto, que os preconceitos ou os conhecimentos assim, é porque o pessoal não sabe a definição, entendeu? Criatividade não está alocado por exemplo, a segmentos como ator, não tem nada, não. Criatividade é uma competência, é uma soft skill que um gestor financeiro precisa ter. É importante para ele. A gente está no Brasil, 40% do PIB é imposto, do que a gente fatura é imposto. A gente precisa ser criativo dentro desse mercado. E o cara é gestor financeiro. Não é o cara do marketing apenas que ele tem que trabalhar com criatividade. A criatividade não é simplesmente fazer coisas diferentes. É fazer coisas melhores dentro do seu processo. O pessoal tem uma mania de ver que inovação é tipo assim, criar uma coisa do zero, né? Pegou aqui um negócio e faz uma coisa totalmente diferente. Isso é inovação radical, que a gente chama. Mas existem as inovações incrementais, que é quando a gente melhora a forma de fazer coisas no nosso dia a dia. São pequenas criatividades no dia a dia. Vai otimizando os processos que já existem, né? É muito legal isso que você trouxe, Alisson, sobre não ser criatividade um recurso ou uma habilidade de uma classe específica. Criatividade é uma habilidade, é uma competência, é uma soft skill que pode ser treinada, que pode ser capacitada. Quanto mais eu trabalho a minha capacidade de criar em cima, inclusive, de uma realidade existente, melhor eu vou ficando nisso, né? Nesse momento a gente viu que a gente pode ser muito criativo. Muito, muito, muito criativo. Tanto você aí no seu ramo, quanto eu no meu, a gente descobre o quanto que, frente à necessidade, a criatividade se apresenta. Exatamente, Né? E exatamente. quanto mais ela é requerida, mais oportunidade ela tem de se fortalecer no nosso comportamento e no nosso dia a dia. Exatamente, exatamente. As pessoas, às vezes, elas têm medo, né, receio, né, de a criatividade isso, criatividade aquilo. Pessoal, vamos fazer o seguinte exercício, né? Antigamente, a gente estudava para ter uma profissão, né? Eu ia ser engenheiro, eu ia ser economista, eu ia ser administrador. Hoje, a gente estuda para ter inteligência emocional, independente da sua graduação. Hoje, a gente estuda para ter criatividade, independente da sua graduação, independente da sua função dentro da empresa. Porque a criatividade não é ser diferente. A criatividade é fazer coisas diferentes, melhores, independente de onde você esteja. E no mundo de primeira lei da economia, né, recursos escassos, num mundo de recursos escassos, no mundo de seres com alto desejo, como nós somos, o ser humano é O ser um desejante. desejante. A gente está toda hora desejando. A gente tem uma coisa, a gente quer mais. A gente consegue, a gente quer mais. E essa digamos assim, é a grande magia do ser humano. A gente sempre quer mais. Só que os recursos são escassos.
só com criatividade. Só, e um ponto muito importante, a criatividade não é, novamente, não é sozinha, né? Se você tiver com pessoas criativas do seu lado, se você tiver implantar uma cultura de mudar, de melhorar as coisas, seja na sua empresa, no setor que você trabalha, você cria um hábito dentro da empresa. E, de repente, a gente está toda hora fazendo o quê? Evoluindo a nossa empresa como algo normal. Uhum. Ó, a Fê está perguntando aqui, o que vocês acham que impedem as pessoas de serem criativas? Legal. Existem muitas coisas, mas uma delas é a castração, né? É a questão de você ter medo de errar, de você ser punido por ter errado. Então, isso é um dos motivos pelos quais as pessoas buscam fazer mais do mesmo e se privam a oportunidade de desejar mais, de desejar diferente e de fazer mais e melhor. Porque em alguns momentos elas entenderam que só podia ser se fosse daquele jeito específico. E a escola, ainda hoje, é um ambiente de privação da Muita criatividade. castração, Né? O ambiente acadêmico também está evoluindo, está mudando muito. Mas, por exemplo, na escola existe só um jeito de fazer o certo. Só existe uma fórmula que dá o resultado requerido. Isso vai privando a criatividade que é genuína, que é natural, que nasce com a gente. E esse é um dos limitantes. Então, Exatamente. a criança vai crescendo acreditando que se ela for diferente, isso vai ser ruim. Bastante, por quê? Porque hoje ser diferente não é ruim, ser diferente é bom. E cada Exatamente. vez mais isso vai se instalando na cultura. Então hoje a gente vê uma luta aí por direitos acontecendo em várias minorias, né? E esses direitos estão sendo requeridos e estão sendo conquistados. E o direito de ser diferente e de ser criativo está sendo conquistado. Isso é maravilhoso. Porque a gente Perfeito. está reconquistando o direito de criar, de inovar. Sem dúvida. Tem uma boa pergunta que eu acredito que a gente pode fazer, é assim, que pessoa, assim, na verdade eu me pergunto, né? Quem eu seria se eu não tivesse errado tanto? A maior parte, o fato da gente errar é que faz a gente melhorar, né? Então, o processo educacional ajuda muito a gente ter medo de errar. Só que o que é que está acontecendo hoje? Que quando você vai para dentro das empresas, e empresas que têm uma visão de mercado, dessa nova era digital, elas já têm essa visão de que erre rápido, conserte rápido e evolua. Então, a criatividade está atrelada a esse processo de criar, errar rápido, aprender Errar rápido, pequeno. errar pequeno e Errar pequeno. aprender. Esse é o ponto, né? Então, um dos pontos que ajuda muito a criatividade, reforça conceitos que estão sendo apresentados. Entenda muito bem sobre dores e prazeres. Quanto mais você entende sobre dores e prazeres, mais a sua criatividade não será apenas algo novo, mas será algo novo que vai resolver grandes problemas. Porque problemas estão associados a dores e prazeres, né? Eu quero eliminar uma dor ou eu quero me aproximar de um prazer. Se você for criativo e se vincular essa tua criatividade a atender esses dois estados, a tua criatividade será muito mais do que algo novo. Será algo que pode transformar de fato, né? Sim, sim. Bom, e daí você já trouxe uma dualidade, né, para a conversa, né? Então, nessa dualidade aí, a gente tem a negociação também. A gente desdobra em negociação. Então, numa negociação existem sempre duas partes. Perfeito. No mínimo, né?
No No mínimo. mínimo. Quando a gente fala de negociação, a gente tá falando como é que eu posso dizer? Primeiro ponto, qual é a negociação que dá certo? É aquela que nós dois ganhamos. Fato. Negociação boa e duradoura, um bom relacionamento de negociação é aquele aonde eu e você chegamos num canto muito melhor. E quando a gente trabalha na negociação, o processo empatia, a gente percebe que a empatia está dentro de praticamente todas as competências que a gente está citando, né? Eu preciso entender que existe eu e a Carol e talvez existam outros fatores. Por exemplo, eu vou vender uma casa, só que eu vou vender para um homem. Se ele for casado, muito provavelmente a esposa dele influencia no processo de negociação. Então a gente tem negociação acima de tudo chegar a um canto melhor, a um objetivo esperado, levando a outra pessoa também. Acredito muito nesse Exato. processo. E nesse momento de digitalização de tudo, uma negociação que humaniza, né, os objetivos, eu acho que pode ser instalada, que pode ser um momento novo. Porque, muito embora tudo seja digital, seja escalável, seja. Como que é o termo que o pessoal fala? Exponencial. Exponencial. O humano, ele continua desejando, né? E aí a gente volta para outra questão, continua desejando ser único, continua desejando ser especial e continua desejando ser validado. Numa negociação não é diferente. Claro que Fundamental. dentro de uma negociação, sim, existe também uma mentalidade oportuna e uma mentalidade oportunista. A gente vê que algumas pessoas se aproveitam de situações, né, de, por exemplo, extremo desejo. Nesse exemplo da casa, tem pessoas que estão desesperadas para comprar um imóvel. Elas querem resolver a vida delas o quanto antes. E alguns vendedores se aproveitam dessa condição e aumentam o ticket oportunamente. Outros que são mais conscientes falam assim: não, eu não preciso ganhar tanto. Todo mundo pode ganhar. E quando todo mundo ganha, é muito melhor. As negociações se tornam mais recorrentes, a sua reputação se torna muito melhor. E a sua oportunidade de, ao individualizar os negócios e humanizar, ela se perpetua. Então, o que é exponencial Está acabando de falar aí, ó, já. tá? Pois é. Talvez seja a oportunidade de continuar fazendo bons negócios. Perfeito. Essa é uma visão que é muito importante a gente ter. Nós estamos numa maratona. A gente não quer fazer negócio hoje. A gente não quer dormir apenas hoje. A gente não quer almoçar apenas hoje. A gente não quer ser feliz apenas hoje, né? Então, é uma construção. E as negociações feitas empaticamente são as mais poderosas. Então, esse é um tema que a gente consegue adentrar bastante, inclusive no curso que a gente está formatando de competências, né? Que até num outro momento a gente vai estar mostrando. Caso Vai estar alguém falando queira para saber um vocês. pouco mais, pode até comentar aí. Eu quero saber, que depois a gente pode falar com você, certo? Sim. Mas esse tipo de negociação é construção de longo prazo. E de forma bem rápida, né? Que está acabando aqui o nosso tempo. 5 minutinhos, comunicação Ou, e oratória. ou então a gente vai encerrar logo aqui com as nossas considerações finais. Eu acho que pode ser as considerações finais. Pois é, a gente comunicou muito bem, né? Acho que tá Acho bom que já. sim. A gente comunicou bem, pessoal. Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam sobre as competências que a gente trouxe aqui para apresentar para vocês? Fez sentido? Ou então a Tem. gente cai e volta. Não, acredito que a gente possa 20 finalizar. Se segundos. tiver alguma pergunta, 20 segundos? Mas, rapaz, então a gente cai e volta. Gente, se a gente não conseguir responder as perguntas, fica aqui o nosso muito obrigado, né? Mandem mensagem se houverem dúvidas, que a gente está pronto para responder. E é isso.